Podem tomar seus lugares, irmãos. Nós estamos pela terceira semana falando sobre um tema muito polêmico, muito arriscado, e quando o Senhor pôs no nosso coração, já meses atrás, nós decidimos orar e não adiamos, mas ficamos nos preparando, e cada vez que eu estudava, o tema vai ficando mais profundo. E por que esse tema é polêmico, irmãos? Porque muita gente acha que uma das maneiras de você lidar com Satanás é não acreditar nele, como se isso resolvesse. Outros acham assim: se eu não falar nele, se eu ignorá-lo, as coisas vão bem. E essas práticas, elas não... Porque o diabo é vivo e trabalha, e não dá trégua. Não tem um negócio de quando a gente brincava de pique, quando eu era criança, e a gente cansava, falava: para um pouco que eu estou cansado. Aí dava uma trégua. Você não tem como dizer para ele: para um pouco que eu estou cansado, é muita luta. Ele não dá trégua. Então o melhor que nós fazemos é aprender a lutar contra ele. O exemplo que eu uso de vez em quando foi na guerra dos anos 60, a guerra dos Estados Unidos contra o Vietnã. E quem olhava para o Vietnã dizia assim: mas é um país pequeno contra uma superpotência maior do mundo, os Estados Unidos. Então o governo não mandou para lá um grupo expressivo de militares para exterminar com a situação, para eliminar o problema, o inimigo. Os Vietcongs estavam nesses dias, as armas que eles usavam, eles faziam buracos na grama e cobriam com grama, mas dentro haviam bambus espetados dessa maneira assim. Então depois que o pé entrava, aqueles bambus cravavam na perna do soldado americano, e quando ele ia puxar, rasgava mais ainda, de baixo para cima, enfiava mais ainda na carne. Eram armas... como é que os militares falam? Porque não eram armas modernas, não eram de alta tecnologia, como tem Estados Unidos e Israel hoje. Não, eram armas muito básicas, fundamentais, artesanais. Mas os Estados Unidos, por acharem que o inimigo não era essa coisa toda, mandou um grupo para lá, e aí esse grupamento foi vencido pelos Vietcongs. Aí mandou um outro grupo, e cada um que ia perdia. Por quê? Porque os inimigos, os Estados Unidos desciam lá com fuzis e armas poderosas, já nos anos 60, não é, no finalzinho, mas os Vietcongs tinham as zarabatanas, que eram bambus com espinhos e veneno de cobra. Então eles, de cima das árvores, o soldado está passando com um fuzil no ombro e um espinho entrava no pescoço, ele nem notava, pensava que era um mosquito, daqui a pouco ele estava caindo e não levantava mais. Armas artesanais que derrubaram o poderoso exército americano. Por quê? O governo não mandou, ele não mandou um grupo suficientemente grande e forte para eliminar. Ele acreditou que o inimigo era pequeno, eram Vietcongs e assim, e perderam a guerra dos Estados Unidos. O movimento hippie, a gente sempre lembra isso, nasceu dessa guerra. Por quê? Porque os jovens eram convocados para ir para a guerra do Vietnã, que era uma guerra perdida, que todo mundo que ia morria. Então eles começaram a sair de casa para não serem identificados, porque o exército mandava em casa para buscar os jovens que tinham que ser alistados, e a maneira deles não serem alistados é ir para a rua sem documento. Então eles começaram na rua, e o cabelo foi crescendo, e aí vinha um policial, perguntava, eles diziam outro nome, e assim eles foram evitando serem convocados para a guerra do Vietnã. E foi uma derrota, uma mancha negra na história dos Estados Unidos. Por quê? Minimizaram, eles subestimaram o poder do inimigo. E hoje, irmãos, a gente está aprendendo que o inimigo é inimigo, que Satanás existe, que ele tem seus ardis, e que a gente tem que aprender a lutar com ele. E falando de espíritos familiares, a gente se dá conta de coisas que entraram na nossa casa e nós nem percebemos, sentimentos, começaram com sentimentos. E talvez hoje você esteja sendo despertado, à medida que a gente fala dos sintomas, como temos falado ao longo dessas semanas, para coisas que você, como servo de Deus, como crente no Senhor, você está enfrentando dentro de casa, mas você nem se dá conta que é um espírito familiar, um espírito demoníaco, porque você é tão crente que você acha que sua casa está protegida, e está protegida, mas você tem que botar para fora aquilo que entra e que é indesejável. Deixa eu tentar explicar de uma maneira melhor. No mundo da corretagem, há um dispositivo legal, os corretores vão me entender,
que é ativado antes da compra para ver se há alguma demanda, alguma penhora, algum ônus. O prédio está quitado, nós estamos fazendo isso com o nosso prédio aqui. O prédio está quitado, a gente quer ver o documento dizendo que não tem nenhuma pendência. A gente conviveu mais com isso lá fora, mas às vezes você ia comprar uma casa, e aí o morador antigo, o proprietário da casa, ele contratou uma firma para fazer o teto novo, e essa firma fez, e ele não pagou, e ninguém sabe. E penhora a casa e você não sabe. A hora que você vai comprar a casa, ele diz, a casa está quitada, ele mostra o documento que ele quitou. Quando você vai fazer a transferência para o seu nome, vai ver o título da casa, aí diz, tem uma firma de teto, que faz teto, e que tem uma cobrança de 50 mil, e está penhorado. Então, se você comprar a casa, você tem que pagar o teto. Tem uma penhora, tem uma pendência, uma demanda naquela casa. Então, a casa está linkada a uma penhora. E aí muitas pessoas não se dão conta que na sua vida estão penhorados com uma demanda espiritual por alguma porta que se abriu, por alguma porta que se abriu no passado. Então não adianta você ignorar, eu não acredito nisso, você está pagando o preço de qualquer maneira, a demanda é real. E pior, vai comprometer a sua família e vai comprometer seus descendentes. A gente tem que se preocupar com os filhos que temos, os netos que temos, para que eles não paguem o preço de uma dívida que nós arranjamos. Aí você diz, mas eu não arranjei a dívida. Mas quem sabe seus pais, seus avós. Não estou falando aqui de maldição hereditária, qualquer dia eu entro nesse tema para a gente desmistificar um pouco. Mas estou falando que o mundo espiritual é muito mais organizado que o mundinho em que nós vivemos. O mundo espiritual tem regras, irmãos, exigentes. No mundo espiritual, por exemplo, a legalidade é muito mais exigida do que aqui, na realidade ela é exigida lá. Aqui não. No mundo espiritual não há corrupção. Por mais que o diabo seja diabo, não há corrupção. Do tipo, vou comprar Deus para eu poder perturbar aquela pessoa. Vou passar não tem isso. No mundo espiritual, que é muito mais organizado, os demônios recebem direito legal antes de perturbar uma casa. Tem uma casa perturbada? Houve um direito legal. Eles não têm direito de perturbar uma vida, de perturbar uma casa, se não houver legalidade, se não abrimos uma porta para isso. E isso começa em Amós, capítulo 3, verso 3, que diz assim, porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Para que uma perturbação opere na sua casa, você tem que estar concordando com ela. Mas eu nem sei dessa perturbação, sei que ela está lá, mas não sei como é que isso começou. Mas o preceito bíblico é de que aquilo com o qual você não concorda, você diz, eu não quero isso na minha casa. E o texto é claro, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Estar de acordo, está aí o conceito, é concordar com algo que foi dito ou foi feito, e isto pode abrir brecha para os espíritos malignos entrarem na sua casa, perturbarem sua vida e sua família. Vou dar um exemplo claro, exemplo de José, Jacó e José. Jacó tinha vários filhos, uma dúzia de filhos, e porque José era o queridinho do pai, isso era muito notório, era muito claro, muito evidente, aconteceu de os irmãos terem ciúme, terem inveja de José. E você sabe da história, né? Um dia o pai falou, vai lá ver se seus irmãos estão fazendo a coisa certa. Isso não é coisa que um pai mande um filho fazer, né, irmão? E tem pai que ainda faz isso hoje. Vai lá ver o que seus irmãos estão aprontando. E ele foi, mandado pelo pai, ele foi. E quando chega lá, quando ele está se aproximando, os irmãos dizem, lá vem o sonhador, vamos dar um fim nele, e pensam em matá-lo. Mas alguém diz, não, matar não, que vai ficar sangue nas nossas mãos. E aí vai passando uma caravana de midianitas, de mercadores de escravos e tal, e eles decidem vender o José, que nessa altura estava no fundo de uma cisterna vazia, de um poço, e ele foi tirado, e eles disseram, o que a gente faz? Tiraram a roupa dele, atenção para esse detalhe, tiram a roupa de José, e ele diz, o que nós vamos falar para o nosso pai? Então eles pegam, matam um animal, sujam a roupa de José no sangue do animal, e quando eles chegam em casa, os 10 chegam em casa, que ainda Benjamim, não sei quantos estavam nessa hora, pelo menos 10. Quando eles chegam sem José, o pai olha, faz as contas, procura o queridinho dele, não vê o José, que tinha uma túnica colorida, que destacava dos irmãos, e eles pegam a túnica colorida, e qual é a frase dele? A túnica banhada de sangue. Jogam em cima de Jacó e diz, vê se isso aí não é de José.
Eles não estão falando do sangue, estão falando da roupa. Vê se isso aí não é de José. E quando Jacó recebe a roupa, irmãos, de José, ele sabia, isso ele tinha identificado, suja de sangue, ele concorda com uma mentira que Satanás conta no ouvido dele. Ele dá um grito e diz: uma fera despedaçou meu filho José. Quem contou isso para ele? Nenhum filho disse isso. O inimigo soprou no ouvido dele e ele concordou com essa mentira. Quando o texto diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, o inimigo lança uma mentira, você abraça, você concorda, essa mentira entra na sua casa e agasalha a partir daí um espírito familiar que vai te perturbar de maneira sorrateira. Ele não vai fazer a cena para que você o identifique, venha para a oração ou o expulse de casa. Ele quer viver por séculos, porque eles são eternos. Ele quer viver por séculos na sua casa, perturbando sua geração. Depois ele vai para a seguinte e para a seguinte, até que essa geração morra ou que ele seja expulso. E você decide o que você quer fazer com esse espírito familiar a partir dessas mensagens. Se você quer agasalhá-lo dentro de casa e esperar que seus filhos e netos lidem com isso, ou você quer pô-lo para fora e dizer, não, acabou a história dele, acabou essa história de espírito familiar aqui dentro. Por quantos anos Jacó, irmãos, curtiu o luto de um filho vivo que ele pensava que estava morto? 23 anos. Jacó era um servo de Deus? Era um servo de Deus. Era um patriarca, homem de Deus. Neto de Abraão, filho de Isaac. E os filhos todos serviam ao Senhor, eles não tinham nenhuma intenção de servir a outro Deus. Era só Deus, Jeová, que era o Deus deles. O que acontece então que um homem que é servo de Deus, uma referência para nós, consegue conviver por 23 anos com um espírito de mentira dentro de casa? E os filhos todos sabiam, José não está morto, José está longe. Mas refeição após refeição, aniversário de luto, de morte após aniversário, e Jacó dizendo, hoje é o dia, que faz 12 anos que meu filho se foi. Agora você imagina, se você fosse pai de José, e os irmãos chegam e dizem, vê se isso aqui não é de José. E ele olha, e você olha e vê sangue. Você não ia querer ir atrás, irmão, dizer, eu vou atrás desse cadáver. Não, a fera não come os ossos, não come tudo. Matou, mas não acaba, não aniquila com o corpo. Eu vou atrás. E aonde vocês acharam isso? E vou pesquisar. Ele assume uma mentira que ninguém contou, Satanás contou no ouvido dele, e ele convive com esse espírito de mentira por 23 anos, até que os irmãos voltam e dizem, pai, seu filho José está vivo e é o primeiro-ministro do Egito, e a Bíblia diz que ele perdeu o fôlego, do tipo, fui enganado esses anos todos. O que nós queremos, irmãos, com essas mensagens? É que você não seja enganado mais. Se é um espírito de mentira que se tornou família, que convive dentro da sua casa, você tem que, inspirado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, decidir, eu não vou viver essa mentira mais. E ainda hoje há muita gente vivendo de mentira. Alguns se dão conta que é uma mentira, outros preferem, à medida que ouve uma mensagem como essa, dizer, não, eu vou pôr isso para fora, eu vou eliminar isso da minha vida. E Jacó viveu anos e anos com isso. O que aconteceu por causa do espírito de mentira que entrou na vida e na família de Jacó? Tem uma série de desgraças. Vou falar de uma só. Judá, de quem veio Jesus, o filho de Jacó, um dos descendentes. Judá diz os capítulos seguintes. Judá saiu de casa e se casou com uma mulher, e ele teve um filho chamado e esse filho teve má conduta diante de Deus, e diz, e Deus o matou. Olha o que entrou dentro de casa, depois da mentira. Deus matou o Aí ele tinha um outro chamado, e esse Onã tinha que se casar com a mulher de para poder gerar filhos, para que ela não ficasse, para que não ficasse sem descendência. E o Onã é um caso esquisito da Bíblia, mas a Bíblia diz que ele não permitia que ela engravidasse dele, porque ele não queria gerar filhos para um irmão que já morreu e que não seriam considerados filhos dele. Então ele jogava o sêmen na terra, na hora que ele tinha relações com a esposa, e a Bíblia diz, Deus viu isso e o matou também. Isso tudo dentro de uma família de servos de Deus. Aí, para piorar a coisa, tem um outro filho, que ele falou para a nora dele, viúva, o Judá falou, deixa ele crescer que eu dou ele em casamento para você. Ela foi vendo o tempo passar, e ele não trazia o filho para se casar com ela. O que acontece? Ela se aborrece. Um dia ele está saindo por uma festa lá
para tosquiar o rebanho, ela se veste de prostituta e ela tem um caso com o sogro que não identifica. Também é um lesado, né, irmão? Meu Deus. Não identifica com quem ele está se deitando, a nora que ele conviveu tanto tempo, e ela engravida. Então a família de Jacó agora tem 2 netos assassinados e tem um filho de Jacó que cometeu um incesto com a própria nora. Não estou falando, irmãos, de uma família que devassa, que não acredita em Deus. Estou falando de servos de Deus, referência para nós hoje. Tudo isso dentro da família. Morre o primeiro filho, morre o segundo, Onã, há um incesto na família dos servos de Deus. Aí talvez você diga, mas eu não dei acesso, pastor. Essa mensagem não é para mim, eu não dei acesso. Mas você pertence à linhagem de alguém que talvez tenha dado acesso a espíritos malignos que se tornaram familiares na sua casa. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 11, diz assim, que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois não ignoramos suas intenções. Quais são as intenções do maligno, irmãos? Matar, roubar e destruir. Não veio para conversar, não veio para fazer amizade. Ele veio para matar, ele vem para roubar sua paz, roubar sua comunhão, e destruir sua fé, destruir seu sono. Essas coisas que você enfrenta e você descobre, não, tem alguma coisa errada. Às vezes a gente fica lesado e não se dá conta de que tem alguma coisa, né? Um padrão comportamental, um padrão repetitivo na nossa casa, mas isso é uma tendência que a gente vai mostrar, um sintoma de que há alguma coisa errada. O que pode ser uma pequena coisa que alguém fez no passado e está afetando você hoje? Uma pequena desobediência pode gerar problemas para gerações futuras. Quem assistiu a Rainha Esther, Rainha da Pérsia, né, onde morre muita gente, depois descobre que não está morto, que volta à vida, mas foi uma trama muito interessante, muito inteligente, né, e baseada na história bíblica. Mas você nota que a história começa com um sujeito chamado Amã, e Amã era um agagita, descendente dos amalequitas, quando você vai para a história primeiro livro de Samuel, capítulo 15, se eu não me engano, sim, primeiro de Samuel, capítulo 15, você vê Saul como rei, séculos antes da história de Esther, e o Senhor usa Samuel e diz para Saul assim, Saul, os amalequitas, eles perturbaram quando o meu povo vinha caminhando, saindo do Egito no deserto. Eles atacavam por trás os mais velhos, os enfermos, e eu quero eliminar a memória dos amalequitas. Acabe com os amalequitas, entre no território deles e mate velhos, adultos, crianças, animais, tudo. Não quero ninguém vivo. Saul vai, chega numa região onde eles estão, e Saul diz, sai todo mundo, amalequita, nós temos um acerto para fazer, e ele mata quase todo mundo. Quase todo mundo. Samuel vem chegando e diz, e aí como foi? Vem Saul com a cara lavada e diz, cumpri a ordem do Senhor. E Samuel diz, que balido é esse que eu estou vendo de ovelhas, esse mugido de bois? Não, mas... E aí ele escapa. Ele diz, os soldados quiseram preservar alguns animais para oferecerem sacrifício ao Senhor. E a família do rei Agag, eu poupei, sabe aquela coisa de rei para rei, entendeu? Então, eu acabei com tudo, Samuel, mas é um gado que eu guardei para honrar ao Senhor. E vem a famosa frase de Samuel que ele diz, Deus não se agrada de sacrifício mais do que ele se agrada de obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Ainda é real isso hoje, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não vê com bons olhos essas pequenas mudanças que nós fazemos, porque isso na realidade é uma pequena mudança, mas é uma grande desobediência. E ele desobedeceu a ordem. Séculos mais tarde, um dos que escaparam da matança que Deus ordenou, e Deus sabia o que estava dizendo, para poupar o povo dele no futuro, séculos mais tarde, quando o Império Persa estava no poder, ali estava o povo judeu inserido, e Amã, descendente de Agag, que foi poupado por Saul, agasalha no coração, eu vou acabar com esses judeus. Por quê? Ele tinha um desejo de vingança dos antepassados dele. Quando Deus manda, elimina, é para eliminar.
Aí você fica analisando, é que eu não sou tão mal assim, é que eu vi, Deus podia reconsiderar e tal. Uma pequena desobediência fez com que muitos judeus morressem, e foi uma matança, se você viu, uma batalha dentro do Império Persa, por causa de uma desobediência de Saul. O que isso pode ser chamado, irmão? De padrão de iniquidade geracional. Eu faço aqui hoje, acho que não deu nada, amanhã meus filhos estão pagando, e os meus netos pagam mais ainda. Por quê? Porque uma pequena desobediência que eu fiz, aí você diz, mas eu não me lembro de ter cometido nenhum. Às vezes seu pai, às vezes seu avô desobedeceu em alguma coisa que Deus mandou, e hoje você está sofrendo as consequências. Por quê? Porque desobediência a Deus dá acesso a demônios na nossa vida. Outra porta que se abre, aborto. É outra porta aberta a espíritos demoníacos em nossa família. E não é apenas uma questão de escolha. Irmãos, acordem, Jesus está voltando. Essa história de meu corpo, minhas regras. Quando você entra num Uber, é você que diz o caminho ou é o dono do carro? Como é que uma mãe, que é a motorista do Uber, vai dizer para a criança, meu corpo, minhas regras? O carro é do motorista do Uber, mas é você que diz de onde você vai. Quando você entra num restaurante para comer, não é o dono do restaurante, porque é o dono que diz, você vai comer isso aqui. É você que pega o cardápio e escolhe. Agora, uma mulher, porque ela tem o corpo dela abençoado com a presença de uma criança, às vezes não programada, às vezes mal programada, ela vai dizer, meu corpo, minhas regras, eu decido se boto para fora ou não. Você só bota um passageiro do Uber para fora, se ele for uma ameaça para você, ou se ele entrar sem ser chamado. A criança que está sendo gerada no ventre, ela não pediu para entrar. Ela não escolheu você. Então essa história de meu corpo e minhas regras, isso é muito bonito nos movimentos, mas não está de acordo com a vontade de Deus. E você que diz assim, mas o cliente, eu sou dono de um restaurante, não sei se tem algum aqui, sou dono de um restaurante, o cliente começou a perturbar e me ameaçar e tal, eu tive que colocá-lo para fora. Não sei se você pode comparar isso com o que uma criança faz, uma criança que não foi convidada dentro do seu ventre. O que estão tentando disfarçar hoje, justamente por causa da influência do maligno? É porque o aborto, ele é uma oferenda antiga, que está sendo rememorada, que está sendo reeditada, uma dessas palavras. Hoje, não se fala de Moloque, a maioria nem sabe quem é Moloque, mas Levítico 18, 21, o Senhor diz assim, não entregue nenhum de seus filhos para ser sacrificado a Moloque. Moloque era um deus dos amonitas, e qual era a representação dele? Fazia-se um monstro de madeira, um deus de madeira gigantesco, e os amonitas vinham e traziam seus bebês, e jogavam dentro daquele boneco de madeira, e tocavam fogo no boneco, e ele queimava com as crianças dentro. Era um sacrifício em prol de prosperidade, em prol de outras bênçãos que queriam alcançar. Era um culto pagão, que Deus abominável. O Senhor disse, vocês não vão entregar nenhum dos filhos de vocês a Moloque. O que é o aborto hoje? Sacrifício a Moloque. É um derramamento de sangue. Você não consegue fazer um aborto sem que sangue seja derramado. E o aborto, ele abre uma porta. Pastor, graças a Deus eu não tenho isso na minha vida. Irmãos, estamos falando aqui de pecados não confessados. Não vai se sentindo pequeno porque você fez algo errado no passado, pediu perdão a Deus. O que você pediu perdão eu não lembro, nem Deus lembra. Ele disse, jamais me lembrarei dos teus pecados. Você confessa, está perdoado. Mas se algo foi feito na família e isso não foi apresentado diante de Deus em confissão e pedido de perdão, você está, quem sabe, pagando um preço de uma visitação maligna, porque o aborto abriu as portas para mortes prematuras em gerações futuras. Quando você analisa os casos, eu não quero botar isso no telão, mas muitas famílias pagam um preço de mortes prematuras em gerações futuras. Crianças que morrem, porque sempre se espera que os filhos enterrem os pais, e quando um pai enterra um filho, é muito doloroso. E não estou dizendo que isso é regra geral, mas quando o Senhor diz, não entregue nenhum dos seus filhos para ser sacrificado a Moloque, e ele diz mais, isso profanaria o nome de Deus, eu sou o Senhor. Esse aborto, esse sacrifício a Moloque, ele abre portas para mortes prematuras no futuro, nas gerações futuras. Bairros, comprovadamente, bairros com clínicas de aborto, são mais propensos a crimes envolvendo crianças.
Isso não vai dar TV, irmão, você não vai ver isso na TV. Mas quando você olha no mapa da cidade e você descobre aonde tem clínicas de aborto, você vai ver a vizinhança. Sempre tem acidentes com crianças, crimes envolvendo crianças. Outra porta que se abre. Vai pedindo a Deus graça para você processar tudo isso, que a gente vai orar daqui a pouco. Pornografia. Pornografia abre acesso para um espírito familiar se instalar na sua casa. E o que geralmente esse espírito familiar, movido pela pornografia, ele gera? Ele gera traição e descendentes devassos nas gerações seguintes. E às vezes a pessoa está envolvida com pornografia, e olha o que diz o texto. Deuteronômio 7:9 diz assim: Deus é fiel e mantém sua aliança até 1000 gerações para com aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. E Efésios 5:3 diz: mas a prostituição e toda a impureza nem ainda se nomeiem entre vós como convém aos santos. E às vezes parece uma coisa velada, sozinho no computador ou no celular, o celular facilitou muito isso, e aí você, não, minha esposa não sabe, meus filhos não assistem, mas tem alguém que se alimenta disso. A pornografia que é visitada dentro de casa, ou por alguém que mora na casa, ela atrai espíritos malignos que se tornam familiares. Por quê? Porque pornografia é algo que Deus abomina, e Ele diz na sua palavra. Tudo aquilo que Deus mandou e nós quebramos, irmãos, é desobediência que abre portas, já que estamos falando de legalidade, para que o inimigo possa vir e se instalar dentro de casa. Falei aqui, creio que na primeira semana, que quando o inimigo vê que uma mentira foi cometida, ele diz: ó, aquela porta está aberta, pode entrar. Por quê? Nós usamos algo que não é de Deus. O Senhor falou: fica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Jesus disse que Ele é a verdade, não é? É o caminho e a vida. Caminho, a verdade e vida. Quando você usa mentira, você abre mão das coisas de Deus para usar um argumento que Satanás disponibilizou. E com isso você abre a sua casa para uma visitação maligna. Pornografia é outra coisa que traz perturbação para as casas. Já estou terminando. Outra porta aberta: consultar o espírito dos mortos ou qualquer tentativa de saber o que está oculto por meios escusos. Sangue de Jesus. Eu nunca fiz isso, pastor. Mas você usa horóscopo. Horóscopo é uma tentativa proibida de saber o seu futuro, ou saber o seu dia, ou saber se é um dia bom para negócios, ou saber o que está programado para você. E isso, cartomante, quiromante, que lê, irmãos, médiuns, horóscopo, búzios, cigana, tudo isso é abominação ao Senhor. O texto de Levítico 26 diz: voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los. Só tem um espírito que você pode seguir, procurar e consultar, que é o Espírito de Deus, que habita em você. Faço ou não faço? Pergunta ao Espírito Santo. Agora, se você consulta um espírito de morto, como se ele pudesse falar contigo, se você faz algum tipo de consulta, seja cartomante, gente que joga búzios, quiromantes, médiuns, horóscopo, búzios, ou qualquer outra forma de ocultismo, você está abrindo porta para quê? Vou te dar os sintomas para que você descubra se isso já aconteceu na sua vida ou não. Visitações noturnas, que não são do Senhor. Pesadelos seguidos. E algumas vezes insônias e síndrome do medo seguem essas pessoas que consultam os mortos. O meu sono vale muito, não sei como é o seu. E dormir bem é o que eu gosto de dormir bem. E às vezes você está trabalhando o dia inteiro, a hora que você chega em casa e vai dormir, é aquela coisa de vulto que passa, de barulho. Gente que convive com isso, que passa a noite tremendo, não sabe o que é. Eu moro num apartamento no 3º andar, então assim, é muito difícil que um cara pule na minha janela, inclusive a minha varanda é fechada de vidro. Fala, então não durmo preocupado que alguém vai pular para o meu prédio, que tem segurança, tem porteiro. Mas quando eu ouço um barulho na sala, irmãos, claro, bateu uma janela, amém. A geladeira tremeu, sabe geladeira que treme? Não tem isso, geladeira, brrr, dá uma tremida. Mas eu não fico, meu Deus, o que é isso? Armário estala, a gente tem um armário que estala, não é? É porque os sons da noite são mais percebidos porque você está em silêncio. Agora imagina você morar numa casa em que os sons são frequentes. Já tivemos isso, de começar umas perturbações de noite com a nossa filha, que era pequena, tinha o quê? 2 anos e pouco,
quando ela começou a querer sair do quartinho dela e vir para o nosso quarto e tal, chorando, queria dormir com a gente. No início a gente achou uma coisa gostosa, ela quer dormir com o pai e a mãe e tal. Depois não queria mais estar no quarto de noite. Até a hora que nós imprensamos, ela disse: não, ele falou que se eu falasse ele ia me matar. Quem falou isso, filhinha? 2 anos de idade. Quem falou isso? Ele falou: ele está onde? Lá no seu quarto. Nós fomos para lá na hora. Nós não saímos correndo da casa, irmão. Nós fomos para lá com ela. Vem cá, filha. Onde ele está? Nós não estávamos vendo. Ela estava. Onde ele está? Está ali, pai. Diz para ela assim: eu te repreendo em nome de Jesus. Ela falou com a vozinha dela e falou: agora você pode deitar no seu quarto. Dormiu e nunca mais perturbou. Nós sabíamos que era uma invasão que não tinha legalidade e colocamos para fora. Agora você não pode conviver com barulhos noturnos. Salmo 91 diz: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa e mortandade que assola o meio-dia, do terror noturno. De tudo isso Deus garantiu que te protege, desde que você não tenha uma porta aberta agasalhando um espírito familiar dentro de casa. Ah, pastor, eu nunca mexi com isso, mas minha avó, ela lia a mão. Minha avó, minha mãe jogava búzios. Eu estava dentro de casa e eu via isso. Uma das irmãs da minha avó tinha centro em casa. E eu era pequeno, brincava com meus primos no quintal. E lembro que uma vez a gente estava brincando e eu achei parecia um cabo de vassoura vermelho e preto, não é? E aí eu peguei, eu estava brincando de espada com aquilo assim, e de repente o primo falou: isso aí é de mamãe, isso aí falou o nome de uma entidade lá. Eu joguei aquilo por cima do muro, no impulso, joguei aquilo longe assim, e falei: meu Deus. Aí conversando com minha mãe dizia: é a família toda. Hoje, a família toda serve a Jesus. Tem pastores na família, porque entenderam, se livraram, expulsaram e passaram a viver uma vida sem espíritos familiares dentro de casa, mas eles sabiam. Eles sabiam, quando a gente conversa, eles falam: você sabe, mamãe tinha, né? Mamãe mexia com essas coisas e tal. Você às vezes vem de uma família que você não faz, mas fizeram. E hoje você ainda compartilha com terrores noturnos, com barulhos, com coisas que incomodam, como que se tentando permanecer na sua geração, visitações noturnas, pesadelos frequentes. Comeu alguma coisa ruim, ou por alguma razão você está emocionalmente muito acelerado, e aí você tem pesadelos à noite, às vezes embola os filmes, né, cenas que você não entende. Passou o dia, aquilo se esqueceu, amém. Agora na noite seguinte, outro, e na outra noite, não, está na hora de você acordar. Tem alguma coisa aqui, que é isso? Eu sou um servo de Deus, tem a proteção de Deus durante a noite, tem um anjo guardando, minha mente é do Senhor. Por que eu estou tendo tantos pesadelos? Está na hora de você abrir os olhos e dizer: será que há algum espírito familiar visitando a minha casa? Visitando não, habitando na minha casa, e eu preciso colocar para fora? Como identificar espíritos familiares? Acho que essa pergunta está na sua mente. Como eu identifico? Há alguns sintomas que indicam esse diagnóstico, irmãos, mas um deles é o mais marcante: cativeiro. Cativeiro é um padrão de escravidão persistente que gera aflição e medo. Para que você entenda, o que é um cativeiro? É uma coisa constante, mas que gera aflição e medo. Não gera paz. Não é algo constante que gera paz. Ele gera aflição e medo. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, 17, diz: aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Nós fomos chamados para ser livres. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheceu Jesus, que é a verdade, você tem que ser livre. Se você conheceu a Jesus, deu sua vida para Ele, e ainda hoje você você convive com esses espíritos familiares que perturbam e que querem gerar um cativeiro de aflição, de medo, isso não vem do Senhor. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Medo não é algo que você tem que conviver com ele. Pode ser uma reação. Viu um bicho, uma situação que te assustou e você sente medo, mas isso passa. Agora, viver debaixo de medo pode sinalizar para um espírito maligno que se avizinhou, entrou, habitou e está vivendo na sua casa. Se você serve fielmente a Jesus, diga amém. Amém. Se você serve a Jesus e enfrenta algo do qual não consegue se livrar, pode ser que um espírito familiar esteja presente. Deixa eu explicar essa frase de novo. Se você serve fielmente a Jesus e enfrenta algo do qual você não consegue se livrar, pode ser que um espírito familiar esteja presente. Não consegue se livrar de um vício e serve ao Senhor há tanto tempo. Tem alguma coisa errada.
Como é que você está lidando com isso? Uma deficiência minha, uma debilidade? Não, isso não é seu. Se você entregou sua vida para Jesus, a gente está vivendo tempos hoje de um evangelho muito fluido, muito liberal, muito light, muito raso. E o evangelho de hoje, às vezes uma pessoa tem um vício de tabagismo, por exemplo, fuma, fuma há 40 anos, aí vem para Jesus, e 2 anos, 3 anos depois diz, estou lutando, pastor, estou lutando. Essa luta não é sua, isso é alguma coisa que tinha que sair quando Jesus entrou. A gente cresceu nesse tipo de atmosfera, irmãos. As pessoas, quando vinham para Jesus, né, nos benditos tempos da gloriosa Assembleia de Deus, os testemunhos eram claros. O cara, não importa quanto tempo fuma, ele deu a vida para Jesus, ele dizia, sumiu, caramba, acabou, não consigo mais, me faz mal o cheiro agora. Essa transformação era clara e evidente presença do Espírito de Deus agora na sua vida, e o vício não suporta conviver com o Espírito de Deus que habita em você agora. Hoje nós vivemos o evangelho de gente que já está há anos servindo ao Senhor e ainda está na prática de um vício, e diz assim, não, pastor, não é assim, é uma coisa que, entendeu, é devagar, isso é porque você estabeleceu um caminho de livramento, de liberdade, diferente do caminho de Deus. O caminho de Deus é, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se há um processo repetitivo acontecendo na sua vida, e isso traz aflição, ou traz medo, traz dependência, você tem que ver isso como um espírito familiar, que precisa ser colocado para fora. Então aí ainda digo amém. De que o senhor está falando, pastor? Calamidades seguidas. Sabe, famílias que enfrentam calamidades seguidas. Perdi a casa, a enchente ia passando na outra rua, entrou pela minha rua, levou minha casa, aí mudou. A gente já conviveu com esses casos, irmãos. A gente conviveu com uma família de servos de Deus, e eu perguntava, por que vocês não têm carro? Nós temos um carro, mas nosso carro está quebrado, e o custo é muito alto e tal. Fizemos uma vaquinha na igreja entre os homens, levantamos, mandamos refazer o carro. Não faz só aquilo não, faz tudo. Ajeitamos o carro todo, prepara o carro todo, e aí, depois que ele vem para a igreja, diz, e aí o carro? Ficou pronto, glória a Deus, cadê o carro? Roubaram. Não, espera aí, esperaram trabalhar o carro para roubar. Acha o carro, glória a Deus, Deus é grande, culto de ações de graça. Acharam o carro, entra num acidente, o carro se acabou. Meu Deus, é normal isso, irmãos? Na minha vida isso não é normal. Será que você não parou para pensar? Não, tem alguma coisa, tem um padrão repetitivo de prejuízo, de destruição na minha vida, e nós não fomos chamados para isso. Calamidades seguidas, acidentes domésticos frequentes. Você chuta alguma coisa dentro de casa e quebra o dedo. O Silas, outro dia, quebrou o dedo, mas é só um acidente isolado, né, Silas? No outro dia, a esposa que bate na mesa. Daqui a pouco a criança cai, o pai vem visitar, irmão, tem que orar essa casa, não é benzer, é orar essa casa. Tem alguma coisa, você tem que abrir os olhos. Quem sabe eu estou ministrando só para que você se desperte. Acidentes domésticos frequentes, ou essa casa está mal arrumada, você botou os móveis no caminho, mas aí é a porta do armário que cai, é a geladeira que despenca, é a panela de pressão que explode, e você está achando, não, está tudo bem, pastor. É muita luta, né? Muita luta, mas é muita luta, não é? Mas tem um espírito familiar instalado na sua casa, põe isso para fora com todos os defeitos dos eletrodomésticos, dos acidentes. Enfermidades constantes. Jesus falou, no mundo tereis aflições. A gente vai passar por aflição, mas há famílias que enfrentam uma enfermidade atrás da outra, é uma atrás da outra, e quando você acaba de testemunhar que ficou livre daquela, uma outra se avizinha, e aí chega, e você convive, e aprendeu a conviver. Hoje diz, não, já aprendi, tem aquele mármorezinho da janela lá, cheio de remédios. Quando eles terminam, tem outros, e você se acostumou com isso, e não consegue detectar, tem alguma operação maligna, não é possível. Nosso Deus é Deus de saúde, é Deus de vida. Que isso? A gente cantou, quero declarar teu nome é cura, teu nome é vida, na sua vida tem sido cura e vida. Se não tem, você tem que despertar, tem alguma coisa errada. Comportamentos repetitivos, de geração após geração, divórcio, suicídio, embriaguez. Deixa eu esclarecer isso aqui. Na minha família tem um caso de divórcio, e tem um avô
tinha um avô que bebia. Aí tenho também um tio que tentou suicídio. Não, irmão, estou falando de comportamentos repetitivos. Na geração do Bisa, teve um suicídio. Na geração do avô, teve suicídio. Na geração dos seus pais, teve suicídio. Na sua geração, um irmão já suicidou. Você está notando um comportamento repetido. Há um espírito familiar que está gerando isso e ele vai continuar gerando enquanto você não colocar para fora. Ou então é famílias que enfrentam divórcio. Divórcio nos nossos dias de hoje, mano, até dentro da igreja, está chegando a 50% o número de casais que se divorciam. Está se igualando com o número lá de fora. Porém, você tem vários irmãos, todos eles se divorciando. Alguém tem que parar esse espírito, essa rota de divórcios na sua família. E você está sendo convocado por Deus nessa manhã para fazer isso, para dizer, parou. Contei o caso aqui de um irmão que fez isso. 7 irmãos, todos eles divorciados. Ele falou, eu não vou me divorciar. E ele declarou isso, ele falou, estou casado até hoje, tantos anos, décadas. E ele falou, mas meus irmãos todos estão em 2º ou 3º casamento. Por quê? Alguém parou, que bom que alguém parou e falou, não, isso é um comportamento, isso é um padrão que vai ser quebrado, porque tem um espírito familiar gerando isso. Seja divórcio, seja suicídio, seja embriaguez, né? Famílias com que todas as gerações sofrem com embriaguez. E outra pergunta que você faz, mas pode uma pessoa como eu, cheia do Espírito, sofrer uma perturbação maligna? Pode. Servos de Deus podem sofrer uma perturbação maligna? Deixa eu exemplificar. Ingerir álcool. Você foi numa festa e aí deram os brigadeiros. Tem uns docinhos que tem rum dentro, né? que tem álcool. Aí você comeu uns 3 ou 4 daquele. Aí você para na lei seca. Sopra aqui. Você estava mastigando o último. Aí você sopra. Tem teor de álcool aí no seu sangue. É verdade. Você é um alcoólatra? Não. Ingerir álcool é diferente de ser alcoólatra. Então deixa eu tentar clarificar isso aqui. Não confunda a influência com a presença. A gente vai estar debaixo da influência do maligno o tempo inteiro enquanto estivermos vivos. Jó esteve debaixo da influência do maligno, nunca possuído, nunca possesso, mas ele esteve debaixo da influência do maligno, mas não possuído. O gadareno não estava debaixo de influência, estava cheio de demônios, ele tinha a presença dos demônios nele, ali era possessão. Pedro não estava endemoniado quando Jesus disse, para trás de mim, Satanás, mas havia a influência de um espírito de mentira, que quando Jesus falou, olha, vocês se preparem que o Filho do Homem vai ser preso, crucificado e tal, Pedro falou, Senhor, não diga uma coisa dessa, isso nunca vai te acontecer. O Senhor identificou um espírito de mentira, influenciando Pedro, e falou, para trás de mim, Satanás. Ele não estava dizendo, Pedro, tu está possuído, não, ele falou, para trás de mim. Por quê? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo pode sofrer uma perturbação maligna, influência, não possessão. Como é que a gente se livra disso tudo, dessas coisas ruins? Como é que a gente se livra disso? 2 palavras, irmãos, confissão e abandono. Provérbios 28:13 diz, o que encobre a transgressão, qual é o advérbio que está ali? Nunca. O que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa e abandona, alcança a misericórdia. Mas isso é no Velho Testamento, vamos para o Novo, 1 João 1:9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Perdoar os pecados fala de salvação. E o texto continua, e nos purificar de toda injustiça. Isso fala de libertação. Você não precisa apenas ser salvo, você precisa também ser liberto. E o texto é muito claro, se confessarmos, confissão destrava no mundo espiritual todo aquele arsenal que o inimigo tinha contra você, é destravado e você é liberto disso. Às vezes você está escondido, você pagando um preço, e aí eu quero ser muito profundo aqui no seu coração. O que você prefere? Manter um segredinho que está desgraçando a sua vida, que vai perturbar a vida dos seus filhos, que vai perturbar os seus netos, ou você confessar e ser livre disso tudo, e o seu passado ser apagado completamente, e você viver na liberdade do Espírito de Deus? Pastor, mas se eu abrir a boca e confessar, a minha reputação, o que minha mulher vai pensar de mim, o que o meu marido, o que meus filhos vão pensar de mim? Quero saber o que Deus pensa de você. O que Deus pensa a seu respeito quando você peca, quando você tem algo escondido,
Esse algo escondido, pelo menos duas pessoas sabem: Deus e Satanás. E esse algo escondido gera o acesso a espíritos familiares que perturbam e vão continuar perturbando enquanto eles não forem postos para fora. Essa manhã eu queria te convidar a ficar de pé. Ficar de pé espiritualmente e ficar de pé fisicamente. Eu convidei no grupo de membros que todos viessem hoje e pedi que as crianças fossem trazidas também. É tão triste ver filhos pagando um preço de pais irresponsáveis porque fizeram coisas que não confessaram diante de Deus. O que a palavra confissão significa, irmãos? Dizer o que Deus diz. Deus já sabe. Mas quando você abre a boca... mas o que abrir a boca e dizer um erro que eu cometi, o que isso faz diferença? Para Deus faz, porque Deus estabeleceu isso como uma regra. Se confessarmos... vamos ler junto esse versículo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quantas? Toda injustiça. Deus não quer inimigo perturbando seus bens, sua vida, seus negócios, seu dinheiro, sua saúde. A gente tenta lá em casa manter a guarda levantada, não é? Amor, muito remédio. Essa semana ela falou, fui no médico de novo, né? Os médicos de hoje, irmãos, quase não querem tocar em você, né? Se você chega tossindo, então, eles querem fazer videoconsulta, nem querem te ver. Mas eu fiz uma videoconsulta de 5 minutos. A mulher me deu 5 remédios. Eu falei, não é possível, Jesus. Eu estava preocupado com o que estava gastando de remédios. A Ângela, quando viu a lista, falou, amor, a gente tem que fazer uma consulta com o Senhor. Tem muito remédio, a gente está gastando muito dinheiro com remédios. Falei, Senhor, o que está havendo? Estou atrasado com dízimo? Tem alguma coisa que está acontecendo? E eu tinha ganho um dinheiro. E eu pus numa conta de poupança para ir dar. Eu não entreguei. Falei para ela, eu vou mandar transferir agora. Eu não quero nenhuma porta aberta para perturbar minha vida, nem a vida dos meus. Cadê? Se você está com seus filhos aqui, você quer ficar perto deles, traz as crianças para cá para estarem com suas famílias. Pega seu filho aqui, se você está com seu filho presente, para que a gente possa concluir essa reunião orando por eles. São tão preciosos para nós, meus irmãos. Por que eles têm que pagar um preço da nossa irresponsabilidade, do nosso erro? Errou. Deus sabe que nós somos falhos. Deus espera que a gente confesse. Pastor, eu quero um microfone para confessar. Não, você não precisa fazer isso. Mas se o seu erro foi contra alguém da sua família, você precisa abrir a boca e confessar. Se você fez algo que ninguém sabe e ninguém precisa saber, você está na hora de dizer para Deus agora, Senhor, eu confesso aquilo que o Senhor sabe que eu já fiz, mas eu não quero mais isso na minha vida. Isso, venham mais para cá. Cadê? Tem mais criança aí? As grávidas também, as grávidas, cadê as grávidas? Grávidas. Isso. O que um avô quer, irmãos? É que os netos sejam mais prósperos ainda que os filhos foram, do que os filhos foram. Então não deixe que algo que você fez venha perturbar a vida dos seus filhos. Isso. Hoje é dia 28 de julho. Aparentemente não é um dia importante na história mundial, mas vai ser um dia importante na sua história. Um dia que vai mudar a história da sua família, da sua vida. Quem sabe daqui a uns anos você vai conversar num jantar com seus netos e você vai dizer, foi num dia 28 de julho de 2024 que eu orei quebrando coisas e a minha casa ficou livre e você hoje está desfrutando disso. Se não conseguiu estudar, seu filho vai conseguir.
Seu neto vai além. Você não conseguiu uma profissão rentável. Seus filhos vão conseguir, seus netos mais ainda. A obscuridade chegou na vida dos seus pais, mas não vai chegar na sua. Seus filhos vão ser bênção, vão ser referência de bênção. Se você está aqui e os seus filhos não estão, porque já são crescidos, lembre-se deles agora para que a gente possa ministrar sobre eles também. Se o seu filho está aqui, põe a mão sobre os ombros dos seus filhos ou sobre a cabeça deles, para que a gente possa estar orando. Senhor, nós estamos quebrando nessa manhã. Estamos quebrando correntes, Senhor. Estamos quebrando, Senhor, padrões repetitivos. Tua palavra nos autoriza, Senhor, a expulsar espíritos familiares e qualquer outra coisa que se agasalhou dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, por acessos que abrimos por desobediência e por outros pecados que cometemos. E nessa hora o Teu Espírito nos faz lembrar as coisas que falamos e que fizemos e que não Te agradaram e foram desobediência a Ti, foram contrárias aos Teus mandamentos na nossa vida. Mas nessa hora, nesse momento solene, Senhor, nós estamos abençoando as vidas que estão aqui. Os pais estão abençoando os filhos e os netos, Senhor. E na autoridade da palavra de Deus, nós viemos declarar que todo espírito familiar seja expulso das casas em nome de Jesus, pela atitude dos servos de Deus nessa manhã. Nós cantamos no início que o Teu nome cura, Senhor, que o Teu nome é vida. E nós queremos viver isso em cada família aqui, Senhor. Que seja isso uma marca nas famílias dessa igreja, naquelas que estão nos assistindo. Famílias abençoadas, Senhor, sem impedimento, sem nenhum impedimento. Esteja num móvel, esteja num bem, esteja, Senhor, em alguma coisa guardada, esteja num documento. Nós viemos declarar agora, Senhor, que a luz da Tua presença entre nos corações e nas mentes, e entre nas casas, e que o mal que perturbou nossas gerações anteriores, Senhor, nossos antepassados, não venha nos perturbar e nem sigam perturbando nossos filhos. Que eles possam ir aonde nós não fomos, que eles alcancem o que nós não alcancemos, que eles cheguem aonde nós não chegamos, Senhor. Que eles sejam mais usados que nós, mais poderosos que nós, mais cheios do Teu Espírito do que nós, Senhor, mais obedientes que nós. Toda obscuridade nós repreendemos, todo mal escondido nas casas nós repreendemos. Espírito de Deus, lança luz nessa hora. Espírito de poder, Espírito de conselho, Espírito de sabedoria, Espírito de Deus, que a Tua presença possa clarear as famílias. Nós purificamos, a Tua palavra diz, se confessarmos, e nós como Esdras, como Neemias, confessamos os pecados dos nossos pais. Se nossos filhos, nossos pais mexeram com o ocultismo, se nossos avós mexeram com desobediência aos Teus mandamentos, não importa o que fizeram, Senhor, não importa os pecados que cometeram, nós pedimos perdão por eles agora, e fechamos as portas que deram acesso a visitas malignas, Senhor. Nós declaramos agora, o inimigo perdeu mais uma vez nas nossas vidas. Nós declaramos saúde em nossos corpos, em nossos filhos, em nossos netos. Nós declaramos portas abertas nas faculdades que estavam fechadas para nós, Senhor. Mentes embotadas, mentes que não conseguiam desenvolver nos estudos, Senhor. Nós declaramos, Senhor, se tornando uma sumidade a partir de agora. Bolsas se abrindo, Senhor, nas faculdades, nas escolas. Portas de emprego que estavam fechadas sendo abertas agora. Porque toda infiltração maligna está sendo anulada e desfeita. Tua palavra diz que nós fomos chamados para desfazer as obras do diabo, e nós estamos fazendo isso, Senhor. Tua palavra diz, eis que vos dou o poder para pisar, diz, serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum, nem represálias, Senhor. Nós declaramos sem represálias, nós declaramos que nenhum mal nos sobrevirá. Nenhuma praga chegará à nossa habitação, Senhor. Casas limpas, famílias abençoadas, descendência abençoada. No nome de Jesus que cura, que dá vida, nós declaramos. Nós repreendemos agora. Toda enfermidade que veio de gerações anteriores, todo mal que se manteve casa após casa, geração após geração, nós declaramos, teu tempo de validade acabou.
Enfermidade vai-te embora agora em nome de Jesus. Saúde divina descendo sobre cada vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Filhos abençoados nós declaramos. Comunhão entre marido e mulher. Harmonia entre pais e filhos. Senhor, aquela casa que enfrentou violência no passado, Senhor, esse espírito de violência não vai continuar operando nas nossas casas e nos nossos filhos. Nós declaramos que o espírito de paz, o teu espírito, entre na casa. Objetos que foram doados, que foram presenteados e que estavam, Senhor, atraindo espíritos malignos, que sejam detectados. Senhor, nós declaramos que os teus filhos se tornem aguçados, Senhor, despertados para aquilo que está na casa e não é conveniente, que não vem de ti, Senhor. Que os olhos sejam abertos e as atitudes sejam tomadas para purificar as casas e as famílias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo mal que atravessou gerações nós repreendemos agora, em nome de Jesus, e declaramos dentro dessa casa de oração a presença de Deus, trazendo a segurança da vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus, eu declaro a limpeza da minha casa. Eu declaro a bênção de Deus sobre a minha família, sobre os meus descendentes. E eu declaro que nenhum mal das gerações anteriores vai continuar perturbando a minha casa. Eu declaro a purificação do Senhor na minha vida, na minha família, nos meus descendentes, em nome de Jesus. Eu piso agora todo mal no nome de Jesus e declaro anulado em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos cantar. Enfermidades estão saindo. A vida está chegando. Os mortos vivem. Há poder em teu nome, Jesus. Levante suas mãos e declare: há poder em teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, para curar. Em seu nome, o inferno treme. O inferno sabe que perdeu. Tem um aplauso libertador agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Quarta-feira, dia 31, não é isso?
Nós vamos fechar o mês aqui com testemunhos. Você que vai notar de hoje para a quarta, mudanças na sua casa, mudanças no seu corpo, na sua saúde, a convivência familiar, venha para contar. Mas antes de terminarmos, há alguém nesse lugar que disse: pastor, se me der chance, eu quero receber Jesus. A oportunidade está aberta para você. Alguns segundos para que você diga: eu quero Jesus na minha vida. Eu estou cansado de mim mesmo, de tentar controlar na minha vida e não conseguir. Eu quero receber Jesus, eu quero dar minha vida para Ele. Alguém, você tem alguns segundos para fazer isso. Nós não sabemos quantas oportunidades vamos ter, mas a de hoje está aberta. Alguém para Jesus? Alguém que quer considerar o sacrifício dele por você e nessa hora dizer: eu me entrego para o Senhor. É a tua palavra, Senhor, é o teu povo, é o teu nome. No teu nome é cura, no teu nome é libertação. Nós queremos abençoar o teu povo essa manhã, Senhor, e declarar, Senhor, que o novo cântico sai de nossos lábios a partir de agora. Um cântico de gente liberta, Senhor. O inimigo já se deu conta do prejuízo que levou nesse dia. Demônios estão fazendo as malas e saindo, já saíram, Senhor, de casas onde estiveram por séculos. Já descobriram que perderam a casa. E eles não vão voltar e achar a casa vazia e adornada, Senhor. Vão achar a casa cheia da tua presença, Senhor, da presença do teu Espírito. Ajuda-nos a viver, Senhor, a tua palavra. Estarmos despertos, Senhor, despertados para qualquer intromissão maligna. Que os acessos sejam fechados, as portas fechadas ao inferno, Senhor, e que possamos viver um tempo novo. Declaramos o que diz a tua palavra: chegaram os tempos de refrigério. Como o Senhor disse naquela sinagoga: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para curar os enfermos, para libertar os cativos e para apregoar o ano aceitável do Senhor. Nós declaramos esse ano o ano aceitável do Senhor, o ano do refrigério de Deus sobre nossas vidas e nossas casas. Te louvamos pelos testemunhos que serão contados, Senhor, pelas novidades que já estão a caminho, pelas pessoas que hoje ainda, dia de domingo, Senhor, receberão notícias dos efeitos dessa palavra e dessas decisões em suas casas e suas vidas. Nós abençoamos o teu povo com paz, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. O povo de Deus diz: não saia sem cumprimentar uns 6 ou 7 abençoados como você.